paisagens geladas, será que o urso polar finalmente encontrou um adversário à altura? Urso Polar. Versão brasileira gramofone. O gelo do Ártico guarda um segredo. Embora pareça deserto e estéril, ele é cheio de vida. Basta olhar com mais atenção. Para viver durante um ano, o urso polar precisa comer 40 focas. Falta apenas uma. A primavera está quase no fim. Se o urso não pegar essa foca, pode não sobreviver. Este pode ser o seu fim. Sem o gelo, ele não consegue caçar focas. Agora, o gelo está prestes a desaparecer. Estamos no final de junho. Há poucas gerações, o urso polar teria mais um mês para completar a sua cota de focas. Mas, neste ano, o mundo dele está encolhendo antes da hora. Precisa entrar em um novo mundo de perigos. Este urso polar tem 3 anos. Para os padrões de sua espécie, ele ainda está na adolescência. Agora, ele precisa dar um jeito de chegar ao litoral, com quase 500 árduos quilômetros pela frente. Ele já fez esse percurso, conduzido pela mãe. Mas agora está sozinho. Será um dos verões mais longos e cruéis da história. Ele é um dos 2.000 ursos que vivem na Baía de Hudson, no Canadá. Todo ano, quando o gelo derrete, alguns ursos vão para o sul. Param primeiro nas ilhas que encontram no caminho, e depois no continente. Nosso urso polar e a comunidade dele vivem mais para o sul do que todos os ursos polares do planeta. Durante muitas gerações, foi o único grupo forçado a tentar viver fora do gelo durante o verão. Se a temperatura global continuar subindo, não serão mais os únicos. Os ursos polares de outras regiões também serão exilados, vendo-se obrigados a passar pelos mesmos percalços em nome da sobrevivência. Mamíferos marinhos de toda a Baía de Hudson estão procurando um local para viver durante o verão. O leão marinho é uma fonte tentadora de gordura. O
urso polar fareja o seu cheiro a quase 1 quilômetro de distância. Essa pode ser a única oportunidade dele de compensar pela foca que não conseguiu pegar antes de o gelo derreter. O leão marinho também tem olfato apurado. As mães do grupo aumentam a vigilância. Nosso urso polar quer pegar essa criatura que se vira muito bem na água. 1 tonelada de presas e resistência. É um encontro fora de série. Uma cena raramente vista. Estar sozinho pela primeira vez é uma situação angustiante. A cada 5 ursos adolescentes, 1 morre. Para que o filhote sobreviva, os ensinamentos passados pela mãe devem perdurar a vida toda. Nenhum filhote, seja macho, seja fêmea, tem grandes reservas de gordura para garantir energia e isolamento térmico. Os filhotes ficam próximos da mãe, imitando tudo o que ela faz. Nos 2 primeiros anos de vida, os filhotes são totalmente dependentes da mãe. Eles ainda mamam. Ela precisa conseguir alimento. Caso contrário, os filhotes não sobreviverão. Essa pequena ilha abandonada é apenas uma parada. Mas o cheiro dela ficou guardado para sempre na memória olfativa dos filhotes. É isso que faz esse urso polar continuar no caminho. A memória olfativa dele o levou às mesmas ilhas. E qual foi o cheiro que ele sentiu? O cheiro dessas aves, os zairos. A separação do mar e do céu não faz diferença alguma para elas. Nesta época do ano, a grande quantidade de plânctons atrai cardumes de arenque e camarão. Um verdadeiro banquete para os zairos. O urso polar também sente o cheiro de comida. Mas ela está a 200 metros de altura. É um desafio que nenhum urso adulto prudente enfrentaria. A tarefa fica a cargo de um adolescente desesperado.
Os airos formam colônias nos despenhadeiros para impedir a aproximação de predadores. As bordas do despenhadeiro são bem apertadas. Ninguém espera a chegada de um urso polar montanhista. É a primeira vez que este comportamento é registrado pelas câmeras. A pergunta que fica é, depois de todo o risco e empenho, valeu a pena? Não se o prêmio foi apenas um filhote. Ossos e penas são a receita para a fome. Os ursos polares precisam de gordura. Sua única esperança ainda fica a 250 quilômetros de distância. Ele precisa chegar ao continente. Não há nada para orientá-lo. Incrivelmente, o urso consegue se orientar de dia pelo sol. À noite, as estrelas são a sua bússola. Ele as usa para encontrar o caminho. Nosso urso passa noite após noite sem comer nem dormir. Depois de 10 dias, ele chega ao continente. Mas os ursos polares nasceram para viver no gelo e não na terra. É possível que nosso urso polar não sobreviva. O urso polar é a evolução do urso terrestre, como o urso pardo. Agora, ele se vê forçado a retomar suas raízes e se adaptar. Ele não tem o aparato para caçar essas presas estranhas. Animais que vivem na terra e não no gelo. Além disso, ele não nasceu para aguentar o calor. Aqui faz 28 graus centígrados. Sofrimento.
Pelo menos os insetos conseguem se alimentar. Aqui é impossível obter conforto. Outro urso macho mais velho está aqui há mais tempo e já sabe o segredo: entrar na água. O nosso urso polar precisa aprender as manhas. Para isso, ele tem uma grande vantagem. Os ursos polares são alunos aplicados. Uma lição de vida que será muito útil agora é a de como evitar a inanição. Na verdade, comer um lanche rápido é um engano. O veterano sabe que comer pode confundir o estado alterado em que ele se encontra. Para fazer com que o metabolismo desacelere, o urso mais velho passará o verão em jejum. Ele fica como um zumbi. A esse estado se dá o nome de torpor parcial. O urso vai retirar a energia necessária para sobreviver a partir das suas reservas de gordura e passará o tempo todo semi-acordado. Só que nosso urso polar não consegue. Ele é jovem demais para fazer a mudança metabólica. Ele consegue sobreviver o período de um verão típico, antes que a inanição se instale. O problema é que agora o verão demora mais para acabar, ficou mais longo. Esta fêmea está quase morrendo. Ela não conseguiu comer focas em quantidade suficiente antes de o gelo derreter. O fato de ela estar bebendo água indica o seu desespero. Se ela estivesse bem, conseguiria se hidratar metabolizando a própria gordura. O problema é que ela não tem mais gordura. Destino cruel. Percorrer uma distância tão longa para sofrer num litoral afastado. Nem todos os ursos da Baía de Hudson depositam todas as fichas no continente. Estamos em agosto. Mas ainda há um retardatário à deriva. Ele tem uma estratégia para permanecer neste local durante toda a estação. No caminho, ele aprendeu a caçar. E quer pegar um leão marinho. O retardatário não é páreo contra o leão marinho. Só que em algum momento, o grupo terá que parar para descansar.
quantidade perfeita para uma emboscada. Esses leões marinhos passaram os últimos 4 dias se fartando de mariscos. Agora estão exaustos. Se o urso conseguir um leão marinho, garantirá mais alguns dias de sobrevivência. Um terço do corpo dos filhotes é de gordura. Só que os pequenos ficam o tempo todo cercados pelos adultos, que são animais grandes e perigosos. Enquanto eles estão indóceis, mantêm-se alertas. O leão marinho não se coça sozinho. O bando que troca a pele unido se coça unido. Até que enfim. Muitos ursos não se arriscariam. O retardatário faminto não pensa 2 vezes. O urso se aproxima a favor do vento para evitar ser descoberto. O instinto materno para proteger os filhotes é muito poderoso. Mas só uma coisa é mais forte: a fome. Esse urso vai passar o verão seguindo o grupo, conseguindo pegar filhotes com facilidade. Este ano, ele não vai precisar se dar ao trabalho de migrar para o continente. Só que alguns náufragos não deram tanta sorte. Aqui, longe do habitat dos ursos, a morte faz parte da vida. Este pode ter morrido devido a um ferimento, ou ainda depois de nadar centenas de quilômetros até chegar aqui. Sua desgraça pode, no entanto, ser a salvação da fêmea faminta. É raro um urso polar cometer canibalismo. Só que a vida forçada no continente muda tudo.
gelo, ela é uma nobre caçadora. Agora, se vê obrigada a se alimentar dos restos de um urso da sua espécie. Em 16 anos, a população de ursos polares do oeste da Baía de Hudson diminuiu em 22%. Provavelmente, essa fêmea não sobreviverá até o final da estação. Para a mãe ursa e seus filhotes, a jornada finalmente termina. Mas a odisseia agora começa a mostrar seus efeitos. Durante toda a jornada, ela teve que amamentá-los. Enquanto os machos adultos entram no estado de torpor parcial, os filhotes dependem que ela continue acordada. As exigências da amamentação podem ser terríveis. Ela precisa dar um jeito de conseguir alimento. Nosso urso polar avista uma oportunidade. Toma a mãe ursa como exemplo e decide segui-la. Ela se pauta pela memória. Depois de 3 dias de caminhadas cansativas, ela chega a um local onde já havia encontrado alimentos. Neste lugar, as baleias belugas se esfregam nas pedras e fazem a troca de pele. Quando a maré baixa, algumas acabam encalhadas. A mãe ursa e os filhotes comem primeiro. Os filhotes, um macho e uma fêmea, estão começando a ser desmamados. Não deixa de ser um bom incentivo. O urso polar sabe que deve manter uma boa distância da família. Ele consegue se contentar com uns pedaços de baleia. Ele aprendeu que para manter seus níveis de energia, não deve brigar. Aprendeu também a ser paciente, mesmo estando à beira da inanição. Para o urso polar, chega a hora de comer. Depois de semanas de espera. A mãe ursa ainda tem a obrigação de amamentar a prole. E ela ainda tem que enfrentar mais um problema. O outro urso vai continuar seguindo-a aonde ela for. A vida deste urso faminto depende disso. Setembro. Com o outono, os animais estão em movimento. Só que um deles vai se instalar aqui por um bom tempo.
Agora já chegaram todos os ursos polares que procuraram o litoral. No ambiente gelado, cada um vive sua vida separadamente. Os ursos polares que vivem mais ao norte raramente se encontram. Os ursos da Baía de Hudson são diferentes. Nesta época do ano, eles são forçados a viver numa faixa litorânea muito estreita. Eles têm uma vida em sociedade. E nosso urso polar acaba aprendendo ainda mais coisas. Os machos lutam para conquistar a fêmea, mas esses dois só estão treinando. Para os filhotes é um espetáculo. Viver em sociedade tem suas vantagens. Quanto mais prática, maior é a chance de vencer na hora da luta de verdade. Quando os machos acham que a população cresceu demais, atacam os filhotes. A amamentação evita que os filhotes saiam por aí se envolvendo em confusão. A não ser que o problema vá até os filhotes. Nosso urso polar está seguindo a mãe ursa há semanas. Forçá-lo a ir embora implicaria em enorme gasto de energia. Mas proteger os filhotes também. É quando acontece uma virada. O filhote macho se afasta da mãe e da irmã. A independência é um rito de passagem, mas o outro urso pode acabar demonstrando agressividade. A mãe ursa manda um aviso. Mas o filhote experimentou uma coisa irresistível. É um caro jogo de cão e gato. As calorias que os filhotes estão gastando vêm do leite materno. Isso tem que acabar. Alguns adolescentes são uma má influência, mas este é pior ainda. Distraída, a mãe ursa não percebeu a presença de um visitante mortal. Um lobo. Onde há um lobo, é possível que haja uma alcateia.
Nosso urso polar está sozinho. A sorte deles é que o lobo também está sozinho. Mas na confusão, o urso perdeu os outros de vista. É o fim de sua única fonte de alimento e companhia. A jornada da mãe ursa não terminou. Aqui no litoral, eles estão expostos a riscos. Eles podem conseguir mais proteção na área de floresta. O exílio deles os leva a mais longe, para um mundo ainda mais desconhecido. Ninguém sabe quanto tempo as mães ursas se escondem na floresta com os filhotes. Mas isso vai mudar. Esses homens não são caçadores, são biólogos. E trazem tranquilizantes como munição. Segundo esses especialistas, os ursos da Baía de Hudson podem servir de indicadores para toda a espécie. São os pioneiros do mundo em aquecimento. Esses ursos já passam muito tempo no continente. Se eles não se adaptarem aos verões cada vez mais longos, as outras populações não terão chance. Os biólogos instalam uma câmera na mãe ursa. Quando ela acordar, um vídeo caseiro muito especial começará a ser filmado. Em 2 semanas, a câmera vai cair da ursa. Será a primeira vez que os pesquisadores terão como ver o mundo pelo ponto de vista de um urso polar. O filme traz uma revelação extraordinária. Os ursos matam a vontade de comer doce com frutinhas silvestres. Essa preferência não faz sentido. As frutinhas não têm gordura e aparentemente nenhum valor nutricional útil para os ursos. Além disso, sair em busca dessas frutas gasta muita energia. Talvez seja um retrocesso. Os ursos da terra, como os pardos, adoram frutas silvestres. A vida na Terra pode estar fazendo os ursos polares retomarem suas raízes evolutivas. Uma estratégia desesperada. E novembro chega. Apenas uma geração atrás, nessa época, a Baía de Hudson estaria coberta de gelo. Já era para o verão solitário do urso polar ter terminado. Mas ele está preso em terra, no limbo. Seguindo seus instintos, ele vai na direção noroeste, onde o mar congela mais cedo. A neve no caminho é só um gostinho do que virá.
não está sozinho. Nesta época da estação, os companheiros de luta já se enfrentaram várias vezes em combates simulados. Eles já aprenderam quem é páreo, quem representa a ameaça e quando é hora de se afastar. Se o urso polar um dia for lutar para conseguir uma fêmea, precisará encontrar outro urso do seu tamanho para treinar. Ele já saiu em busca de alimentos, de abrigo e de companhia, sem sucesso. Agora, a estação traz o maior dos insultos. A rota que ele percorre foi desbravada milhares de anos atrás. Antes dos turistas, das câmeras, antes de o verão demorar tanto para acabar. O urso também ficou curioso. Ele vai poder conhecer o zoológico humano. O movimento só faz crescer. A temporada turística também demora a terminar, pois os ursos ficam aqui mais um mês. Cada vez mais os ursos polares cruzam seus caminhos com os nossos. E esse encontro pode não ter resultados bons. Os cães, assim como os lobos, são inimigos ancestrais dos ursos. Mas desta vez é a matilha que está correndo risco. O urso que se aproxima está faminto como nunca. O urso polar mata um cachorro com facilidade. Só que ele faz algo totalmente fora do comum. Que um urso queira estar na companhia de cães é um estranho sinal dos tempos. Só não é mais estranho que o urso polar tenha que esperar a chegada do inverno há tanto tempo aguardado. Para o urso polar, a companhia pode ser um alento, mas não é a solução.
O gelo finalmente começa a aparecer. Chega dezembro, e com ele as águas revoltas. Às margens da Baía de Hudson, os cansados se reúnem. Nosso urso polar finalmente encontrou outros ursos de sua idade. Como eles vão competir pelas fêmeas, é preciso aprender a lutar. E essa é a última oportunidade. Uma oportunidade que nosso urso polar agarra com vontade. Os vínculos e rivalidade formados no continente podem lhes garantir anos de sobrevivência no gelo. Finalmente, o mar, que antes era negro, se torna branco. Nosso urso polar sobreviveu a um dos verões mais longos que se tem notícia. Foram quase 6 meses passados no continente. Seu retorno ao lar é uma baía mais uma vez sepultada no gelo. Ano que vem, o verão pode ser ainda mais longo. O período de caça às focas no gelo pode ficar ainda mais reduzido. Mas por hora, o urso polar está em casa.